A defesa de Augusto Heleno respondeu o Supremo Tribunal Federal após o ministro Alexandre de Moraes pedir a comprovação do diagnóstico de Alzheimer. O Igor Damasceno acompanha esse assunto. O que é que a defesa diz? Qual foi essa resposta, hein, Igor? Nonato, de acordo com o advogado Matheus Milanês, que defende o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, não houve por parte da defesa qualquer manifestação oficial de que o ex-ministro do GSI sofra do mal de Alzheimer, enfrenta essa doença de 2018 para cá. Segundo Matheus Milanês, essa informação partiu de terceiros na semana passada, sem qualquer manifestação, sem qualquer apoio oficial da defesa do general. O advogado disse, no entanto, que o general Heleno sofre sim do mal de Alzheimer, mas desde o início deste ano. E por isso defende que Heleno deixe o Comando Militar do Planalto e cumpra a pena imposta por tentativa de golpe de Estado em casa, por causa da doença e também por causa da idade avançada. O general Heleno já vai fazer 80 anos, está prestes a completar 70 em 9 anos. Então, de acordo com o advogado, ele não tem saúde suficiente para cumprir essa pena em outro local que não seja na casa dele, onde dispõe de todo e qualquer conforto. O que acontece é que a defesa alegou a prisão domiciliar, pediu que ele fosse para casa logo depois que foi conduzido ao Comando Militar do Planalto e alegou o mal de Alzheimer. A Procuradoria-Geral da República defendeu que Augusto Heleno cumpra a pena em casa. Só que antes de tomar a decisão, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal que está em curso nos envolvidos à tentativa de golpe de Estado, pediu uma comprovação de que Augusto Heleno, de fato, sofra de Alzheimer. O advogado disse que não há nenhuma informação de que Heleno tenha essa doença de 2018 para cá, que essa informação não partiu oficialmente da defesa, mas que ele tem sim essa doença, inclusive é neurodegenerativa, ou seja, não tem cura, muito pelo contrário, a situação de Heleno vai se agravando com o passar do tempo e pediu então que ele volte para casa. A expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes analise esses documentos já nesta semana, analise tudo que foi pedido à defesa de Augusto Heleno antes de tomar a decisão. E como o Ministério Público, a PGR, se manifestou de forma favorável, o advogado Matheus Milanês está confiante de que Heleno deixe o Comando Militar do Planalto e então vá para casa cumprir a pena de 21 anos que foi imposta a ele pela primeira turma do STF. Igor, aproveitar que você está aqui com a gente, porque o Supremo Tribunal Federal deve concluir também o julgamento, da Polícia Militar do Distrito Federal naquele 8 de janeiro, ou pelo menos a atuação de parte da Polícia Militar. Como é que está o placar até agora em relação a essa discussão, hein? Nonato, em relação a esse julgamento, o placar até agora é de 1-0 para a condenação da maioria dos réus. Quem votou até o momento foi o relator dessa ação penal, ministro Alexandre de Moraes. O julgamento ocorre em plenário virtual. Ele votou, por exemplo, pela condenação de Fábio Augusto Vieiro, que era o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal à época das invasões antidemocráticas. Votou também pela condenação do Augusto Naime e do Clepter Rosa Gonçalves, que assumiu o comando da Polícia Militar logo depois da saída de Fábio Augusto Vieira. Dos 7 réus que fazem parte da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal à época dos fatos, 5 tiveram ali um voto pela condenação, o voto do ministro Alexandre de Moraes. E outros 2 tiveram voto de Moraes pela absolvição. Quem são eles? O major Flávio Silvestre Alencar e o segundo-tenente Rafael Pereira Martins. De acordo com Alexandre de Moraes, eles trabalhavam na tropa de choque da Polícia Militar e comandaram o pelotão que contiveram os ânimos ali, teve os ânimos contidos tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Palácio do Planalto. Na visão de Alexandre de Moraes, o Flávio Silvestre e o Rafael Pereira Martins não tiveram participação nos atos antidemocráticos e respeitavam apenas as ordens dos seus superiores. Agora,
os 5 superiores, na visão de Alexandre de Moraes, eles tiveram uma coautoria das invasões antidemocráticas de 8 de janeiro de 2023, porque, segundo o relator, eles tiveram informações em tempo hábil de que a coisa poderia degringolar de vez, que havia pessoas armadas, por exemplo, com coquetel Molotov e que a situação poderia sair do controle. E mesmo assim, esses 5 comandantes, eles não aumentaram o efetivo de policiais na esplanada dos ministérios, ou seja, foram omissos e coniventes com os ataques antidemocráticos. Agora, esses 5 generais tiveram o voto pela condenação, são 4 ministros que estão na primeira turma, além de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, também a própria ministra Carmen Lúcia e Cristiano Zanin ainda faltam votar. Eles têm até sexta-feira para registrarem esse voto no plenário virtual. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos. Voltamos ao estúdio. Tá certo. Igor Damasceno, direto de Brasília. Muito obrigado, Igor, pelas informações. É assunto para a gente trazer aqui os nossos analistas hoje também. Túlio Nassa e Nelson Kobayashi estão com a gente nesta manhã, analisando, trazendo aqui as impressões deles a respeito dos mais variados assuntos que a gente vai levando ao ar. E vou começar essa rodada, então, com o Túlio Nassa, perguntando para você, Túlio, em relação a essa situação envolvendo o general Augusto Heleno, que agora tem uma correção por parte da sua defesa, dizendo que o diagnóstico de Alzheimer é desse ano e não de 2018, como se aventou na semana passada. O que seria muito estranho, efetivamente, que ele tivesse cumprido um mandato inteiro de ministro sem muitos sinais dos reflexos do Alzheimer. Mas, de qualquer modo, esse diagnóstico, que deve ser apresentado pela defesa ao ministro, e mais a idade avançada do general, isso tudo pode fazer com que ele tenha efetivamente direito a essa prisão domiciliar? Você acha que ele vai acabar saindo e indo cumprir essa detenção em casa, Túlio? Olha, Nonato, eu acredito que sim. Se o Supremo Tribunal Federal levar em consideração a sua própria jurisprudência, o histórico das suas últimas decisões, vamos lembrar aqui o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, inclusive, que está cumprindo prisão domiciliar. Portanto, a situação do general Heleno é uma situação que requer muitos cuidados. Quem tem uma pessoa que sofre de Alzheimer na família sabe a gravidade dessa doença. E muitas vezes, Nonato, ela é silenciosa, ela demora anos para se manifestar realmente. E quando ela se manifesta, ela pode se manifestar de vários estágios. Inclusive, é difícil precisar em que momento que a pessoa pode perder até a sua consciência, pode se tornar até mesmo inimputável. Por essas e por outras, se recomenda, por cautela, que o general Heleno cumpra sua pena em prisão domiciliar. Agora, é preciso saber se o judiciário vai exagerar na dose de novo ou vai realmente ser cauteloso. Eu acredito que deveria ir para o caminho da cautela, Nonato. Deixa eu chamar também o Nelson Kobayashi. Apenas um dos réus foi absolvido dessa cúpula entre os outros 6 que foram condenados. Na sua avaliação, essa absolvição pode abrir precedente para outras absolvições, Nelson? Acredito que não, Paula. Nesse caso, há uma peculiaridade, né? Esses réus são aqueles da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal que teriam se omitido propositalmente para que tudo que aconteceu no 8 de janeiro viesse a acontecer. Então, há essa peculiaridade muito própria dos comandos da Polícia Militar do Distrito Federal. O que chama a atenção é que se imputa omissão aos comandantes da Polícia Militar, que são de fato os responsáveis para impedir que a manifestação pudesse chegar ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, mas nada se evoluiu nas investigações e nem se tornou ação penal em relação aos que são responsáveis por guardar o Palácio do Planalto, que esse não é de competência de segurança da Polícia Militar, mas sim do batalhão da Guarda Presidencial, que é vinculado ao Comando Militar do Planalto e ao próprio GSI. São forças federais ali. Se houve omissão por uns, também deveria ter sido considerado a omissão a esses outros comandantes que são vinculados ao governo federal. Faltou efetivo também no Planalto. Faltou comando e planejamento também no Planalto. E eles não foram nem investigados e nem punidos. Em relação a esses, se a Justiça os considerou culpados, talvez no bojo dessa decisão tenha lá a prova de vínculo, de ciência prévia, de combinado com todos os outros para que tudo viesse a acontecer.
Os Correios